Dando, então, continuidade, nós temos aí no slide sendo mostrado os líquens. Muitos de vocês já devem ter visto líquen em superfície de plantas, em superfície até de rochas. E muitas vezes você também deve ter se questionado, nossa, em superfície de rocha, como é que ele pode se desenvolver? Justamente por aquele fator que eu falei. Ou seja, o fungo absorve a água disponibilizada ali naquela situação, qualquer água que tiver ali, e minerais que a própria chuva pode trazer na superfície da rocha, né? E o vento pode trazer, e aí isso é repassado para a alga faz a fotossíntese e os dois compartilham da produção de energia, ou seja, desse açúcar que foi produzido. Essa associação de fungo com alga pode ser aproveitada também, como nos exemplos que estão sendo citados aí no slide. Ou seja, tem atividade antibacteriana, podem ser, dependendo do tipo de fungo e o tipo de alga que estão se associando, podem produzir toxinas e venenos, corantes, produtos alimentícios como geleia, como condimentos para pão e até para ingredientes para perfumes finos, como por exemplo fixadores, tá? Então, isso o que é? Dependendo do tipo de fungo e o tipo de alga, esta combinação que pode ocorrer, não é qualquer fungo que vai se associar a qualquer alga, não é qualquer alga que vai se associar a qualquer fungo. É claro que tem que haver uma compatibilidade entre eles para ter uma associação única, formando o líquen. Agora, dependendo de qual espécie de fungo, qual espécie de alga tiver, você pode ter todas essas utilizações de produtos, ok? Outras importâncias que nós podemos colocar aí dos fungos. Ou seja, eu já falei, controle biológico de doenças e pragas. Aqui é interessante essa figura, porque o fungo é essa argolinha, ó, tá vendo? Essas pequenas argolas que estão presentes na superfície de um solo. Aqui é um nematóide. Nematóide é uma praga agrícola que pode penetrar em raízes de plantas e, vamos dizer assim, causar o entupimento do sistema vascular, provocando murcha e posterior apodrecimento da planta. Neste caso, o nematóide, ele pode estar se locomovendo na superfície do solo, ou dentro dele, no interior do solo, né? Nas suas porções mais abaixo da linha de superfície. E ele, passando por esses arcos que o fungo possui, essas argolas, esse simples toque do nematóide pode provocar um recrudescimento, ou seja, uma movimentação de líquidos naquela estrutura do fungo, fazendo com que haja um aperto. E aí o nematóide fica preso. A partir daí, o próprio fungo, através da superfície da sua parede celular, identifica que aquela superfície do nematóide é um nutriente para ele. Então, a partir daí, ele pode produzir uma enzima, conforme a gente tinha falado no processo de digestão, ele pode produzir uma enzima, lançar essa enzima para o meio externo, entrando em contato com a superfície do nematóide, ocasionando quebra, né, desse material e disponibilizando para o fungo poder absorver os seus nutrientes, os seus açúcares, tá? Então, isso é uma das formas que você pode usar o fungo como controle biológico e numa situação bem diferente, que é essa, né, vinculada com o nematóide. Doenças em homens e animais, então, normalmente são pouco agressivos, são mais comuns em regiões tropicais. Então, por que pouco agressivos? A grande maioria dos fungos que estão relacionados a doenças causadas no ser humano são relacionados a micoses. Micoses, a grande maioria delas são superficiais. É claro que os mais agressivos são aquelas micoses mais profundas, mas elas representam uma porcentagem menor. Então, se a gente levar em consideração os ataques, ou seja, as doenças provocadas por fungos no homens e animais,
é uma porcentagem muito pequena em relação à existência de fungos, ao número de espécies que existem de fungos já descobertos. É muito comum as doenças em regiões tropicais, principalmente, nem tanto entre os trópicos. Entre os trópicos já é comum. Mas se nós utilizarmos regiões próximas ao Equador, aí é que você tem uma maior prevalência e ocorrência, porque os fungos gostam de ambientes com maior umidade e um maior calor, uma temperatura um pouco mais alta. Não que eles não cresçam em temperaturas mais amenas, 25, 26, 24, 23 graus, mas a maioria dos fungos que tem uma relação com doenças, principalmente micoses, eles ocorrem em ambientes mais úmidos, com uma temperatura maior. É claro que além dessas situações, pode também se desenvolver doenças em pacientes imunodeprimidos. Ou seja, quando eles têm a sua imunidade comprometida. Ou seja, recém-transplantados, porque eles têm que tomar medicamentos contra a rejeição. E nesse medicamento contra a rejeição, claro que o sistema imunológico está envolvido. E isso faz com que esse sistema fique mais suscetível e fungos oportunistas podem vir a ocasionar processos infecciosos. Portadores do vírus HIV, num processo, na fase em que eles estão já desenvolvendo a doença, então eles vão ter o quê? Uma imunidade comprometida, facilitando com que esses fungos possam vir também a se estabelecer. E alergias. A sensibilidade das pessoas com rinite e outras tendências a desenvolver diferentes alergias podem sofrer com os esporos, ou seja, o fungo ele lança esporos no ambiente. Como a planta lança flores, lança grãos de pólen, os fungos lançam os esporos, que são as suas unidades de multiplicação assexuada. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E aí esses esporos permanecem na superfície. E você, vindo a inalar, permanecem no ar, por serem extremamente, em tamanhos microscópicos extremamente leves, você pode vir a inalar. Se for um fungo patogênico, esse é o risco, porque esses esporos podem entrar, se alojar no pulmão e se desenvolver, como aquele Chartarum, aquele Stachybotrys que foi mencionado. Por isso, ambientes com mofo, com bolor, devem ser evitados. E muitas pessoas têm essa sensibilidade de, ao entrar nesses ambientes, já começam a espirrar. Por quê? Porque esses fungos, muito provavelmente, já estão lançando no ambiente esporos. E esses esporos podem vir a ser inalados, provocando essa reação alérgica. Ok? Nós temos aqui, agora já falando sobre características mais específicas do reino dos fungos, essas características gerais, que a maioria dos fungos tem. Nutrição, então, por absorção. Eles podem absorver diretamente o nutriente, caso esse nutriente seja um disacarídeo, monossacarídeo, um açúcar bem fácil de absorver, ou caso você tenha açúcares mais complexos ou substâncias mais complexas, o fungo pode produzir, dependendo do fungo, ele pode produzir uma enzima, e esta enzima, por sua vez, degrada esta substância e torna-se facilitada a sua absorção, ok? Vou espirrar, não vou cortar, tá bom? Continuando, eles podem quebrar moléculas, carboidratos longos, por exemplo, amido, celulose, combustíveis mesmo, fósseis, como o petróleo, gasolina, eles podem quebrar, eles podem produzir enzimas para isso. E lipídios, ou seja, eles podem quebrar, eles produzem certas lipases, alguns fungos produzem certas lipases que têm, inclusive, emprego na área industrial, com ganhos econômicos para as indústrias. Ou seja,
é uma variedade muito grande de produtos metabolizados. Tem pesquisadores que dizem que para cada substância que tem no mundo, provavelmente vai ter um fungo que vai produzir algum metabólito que possa decompor esse material, né? Então, dentro dessa estrutura, muitos pesquisadores saem em busca de enzimas para degradar poluentes. Lembrando que todo cuidado tem que ser feito porque, às vezes, o resultado da degradação de um poluente pode gerar um poluente mais perigoso ainda do que o próprio poluente. Então tem que tomar muito cuidado, pensando que é fácil achar um fungo. Encontrar um fungo que degrade um determinado poluente não é um bicho de 7 cabeças. O difícil é você encontrar um fungo que degrade e que o material degradado não seja tão pior quanto o material original, tá bom? Vamos para outras características. Temperatura. Então, temperatura de crescimento ótima, oscila entre 25 e 30 graus. Lembrando que estas informações são uma média, tá? Existem fungos que têm como sua característica crescer em alta temperatura. São fungos termófilos, como as bactérias, né, que eram termófilas ou termofílicas. Tem outro grupo de fungos que crescem em temperaturas próximas de zero ou até abaixo de zero, que são fungos psicrófilos, como tinham as bactérias psicrófilas. Mas, na média geral, eles oscilam, na grande maioria de fungos, são mesófilos, então entre 25 e 30 graus. Tendo temperaturas mínimas de 10, temperaturas máximas de 40, lembra aquele negócio de temperatura ótima e faixa de crescimento? Então, dentro dessa faixa, vamos colocar, entre 10 e 40, passando pelos 25 e 30, nós temos o crescimento da maioria dos fungos. O ótimo pode girar entre 25 e 30, mas eles têm essa faixa. Mais baixo que isso, já dificulta o crescimento de certos fungos. Acima de 40 também. Mas há as exceções, conforme falei. Os psicrófilos, que têm o seu ótimo de temperatura próximo a zero, e os termófilos, que têm o ótimo de temperatura na faixa de 50, 60, 70, até 90 graus, dependendo da espécie. Tá? Então, é o que eu coloquei ali. Algumas espécies são termófilas e outras psicrófilas. E o pH oscila em torno de 4 a 7. Também dizendo, no geral, a grande maioria. Existem fungos que podem crescer em temperatura, em pH mais baixo que 4? Existe. Existem fungos que podem crescer em temperatura, em pH básico? Existem. Mas a grande maioria é de neutro para ligeiramente ácidos. Ok, gente? Então, essas são as principais características. Seguindo para outras. Oxigênio. Quanto ao uso do oxigênio. Nós sabemos que temos grupos diferentes quanto à utilização de oxigênio. Você tem os aeróbicos, que crescem na presença de oxigênio. É a grande maioria dos fungos. Nós temos os anaeróbicos facultativos, ou simplesmente facultativos. Crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Por quê? Porque eles têm rotas de metabolismo que se adaptam às duas situações. E vocês têm os anaeróbicos estritos ou obrigatórios, que só se desenvolvem, crescem, se multiplicam na ausência de oxigênio. Não estou dizendo em condições, por exemplo, no vácuo. Então, isso que é bom também a gente colocar. O vácuo significa a ausência de todos os gases, inclusive o oxigênio. Mas você pode ter, por exemplo, a chamada atmosfera modificada. Você retira todos os gases, inclusive o oxigênio, e injeta um outro gás inerte, por exemplo, gás carbônico. Aí o fungo, o que ele tem ali? Ele não tem oxigênio. Se ele crescer, ele é anaeróbico estrito. Se eu puser ele no ar e ele não crescer, então eu tenho essa relação de ser estrito ou facultativo. Modo de vida. Nós temos saprófitas, ou seja, podem viver sobre a matéria orgânica já morta,
uma planta que morreu, um animal que morreu, ele está ali se alimentando, se nutrindo daquela matéria morta, ou seja, auxiliando no processo de decomposição. Pode viver no parasitismo, ou seja, aquela relação ecológica em que o fungo, nesse caso, ele tem a sua vantagem, porque ele obtém nutrientes do hospedeiro que permanece vivo, né? Simbiose, então dentro da simbiose em que ambos têm aí relações ecológicas em que ambos levam vantagem, e o comensalismo, que também você tem as vantagens entre eles, tá certo? Então essas são as relações ecológicas existentes nos fungos. Ainda, focando as características gerais, nós vamos falar agora sobre a sua estrutura. Qual é a estrutura básica de um fungo? A estrutura somática, ela é composta aí no caso de quê? De hifas. O que são hifas? São filamentos. Esses filamentos, é claro, a gente tem aqui um desenho, ó, toda essa linha aqui é composta pela parede celular da estrutura do fungo. Essas paredes é que vão fazer a absorção de nutrientes, tá? Então, são filamentos tubulares ramificados, olha aqui, ó, com crescimento apical, ou seja, crescem a partir do seu ápice, das suas pontas, tá? Não cresce a partir da base, crescem a partir das pontas. Quando você tem um conjunto de hifas agregadas, nós chamamos de micélio. Ou seja, uma única hifa, tá? Então, um único filamento, nós chamamos de hifa. O conjunto de hifas, nós chamamos de micélio. Existem as leveduras, que são estruturas também somáticas, unicelulares, está aqui, ó, o exemplo dela, tá? Só que não tem micélio. Então a gente chama de levedura. É uma estrutura somática sem micélio. Um exemplo melhor para isso é o Saccharomyces cerevisiae, aquele fermentinho que a gente usa para pão. Ou seja, é uma estrutura unicelular fúngica. Ou seja, não tem hifa. Se não tem hifa, é uma levedura. Ok?